Que bom estar no seu lar com o nosso programa Amor Exigente. E especialmente agora que o nosso canal de televisão pode também entrar no seu lar via cabo, através da NET Canal 23. Além de estarmos já há uns bons anos em UHF e também pela internet. O nosso programa Amor Exigente, nesse dia de hoje, tratará de mais um princípio que nos ajudará a adquirir qualidade de vida e nos ajudará a prevenirmos de tantos e tantos males que vão, quem sabe, entrando como que sorrateiramente na nossa vida. Daí porque, como é importante a gente descobrir um modo de organizar-se. É pela organização que a gente vai prevenir, é pela organização que a gente vai detectar, não é? Porventura, algum problema, alguma dificuldade que já tenha penetrado, já tenha entrado na vida pessoal, na vida doméstica, na vida de comunidade. Por isso, hoje, nós queremos recordar desse princípio que trata de uma exigência em relação à disciplina. E é disso que nós vamos tratar no dia de hoje, conversando com você no nosso programa Amor Exigente. Queremos então tê-lo e tê-la como nosso parceiro, como alguém que se relaciona conosco via meios de comunicação, para que possamos entender mais e mais a exigência da disciplina. Fique conosco, daqui a pouquinho, o nosso programa Amor Exigente tratará do princípio fundamental para entendermos o que é a organização. O amor é exigente, o amor é exigente, o amor é que deve preencher a nossa vida plenamente. De volta ao nosso programa Amor Exigente e hoje tratando da exigência na disciplina, exigência da disciplina. Isto é, nós vamos tentar descobrir mecanismos que nos ajudem a organizar-nos como pessoas, a organizar-nos como família, como comunidade, como nação. Enfim. Conosco na nossa sala, a Fátima Zubioli, a coordenadora regional do Amor Exigente, neste primeiro momento em que nós trocamos ideias para buscarmos fundamentação no princípio. Como vai você, Fátima? Cada vez melhor. Que dia é hoje da sua vida? Primeiro dia da minha nova vida. Que bom! Primeiro dia da nova vida, em que eu, em que você, em que a Fátima, em que todos nós podemos realmente buscar na exigência um modo de a gente organizar-se como pessoa humana. Ô Fátima, o que significa exigência? Porque essa palavra cai meio pesada nos ouvidos da gente, né, Fátima? Bastante. Porque normalmente a gente gosta de viver meio relaxado, meio solto. Né? Isso. E, aliás, até se confunde muito liberdade, libertinagem, organização, opressão. Vamos lá, então, o que é Exigência na disciplina, né? Exigência na disciplina é o 11º princípio. Né? Exigir é reclamar com direito, é pedir com autoridade. Então, exigir, ela não tem nada a ver com você fazer com raiva, você ser grosseiro, você fazer aquela atitude de exigência, é reclamar com o direito. O pai, mãe, na educação, você está reclamando com direito, com autoridade. E na disciplina, ela é a organização, né? Tudo que a gente tem para que dê certo precisa ter disciplina. Disciplina é essencial, então é a exigência na disciplina. Nós reclamamos com direitos para que tenha disciplina dentro da nossa casa. E começa pela gente, né? A exigência na disciplina começa pela gente. Então, muita gente, ela se assusta, né? O 11º princípio, exigência. Então, as pessoas não gostam muito dessa palavra. Mas a nossa
nossa pedra angular do amor exigente é: eu amo, mas eu não aceito o que você está fazendo de errado, ou que você não está fazendo correto. Então é dessa forma que a gente passa, é exigir com amor. Né? Então, trata... É aí que está a grande diferença. Pois é, Fátima, aí que está o detalhe, não é verdade? É. Porque vai se tratar então de nós sabermos colocar cada coisa, cada pessoa no seu devido lugar. É por aí que vai o princípio. É por aí. É tão importante essa exigência na disciplina porque dentro de uma casa, né, pais e filhos não são iguais, é o quarto princípio. Então, o filho, ele tem as obrigações dele, ele tem que cumprir o seu papel, os pais também. É aí que está a grande diferença. Então, essa exigência na disciplina começa por nós. Nós temos que praticar em primeiro lugar, né, para refletir na nossa casa, na nossa sociedade que a gente vive. É exigir de nós. Né? Então, aí que está o gostoso, é um aprendizado, é uma reeducação para a gente, para nós reeducarmos e realmente a gente colocar em disciplina tudo que é o importante, é o essencial dentro da nossa casa. Você disse aí uma palavra que eu acho que é muito chave nesse princípio, a reeducação. Reeducação. Né? Quer dizer, trata de nós buscarmos coisas que havíamos esquecido, e por termos esquecido, ou por termos deixado de lado, ou por relativizarmos, a vida depois se torna meio que bagunçada, né? E aí tudo vai entrando, não é assim que a gente vê nas experiências, Fátima? Uma das coisas importantes é a gente levar a nossa vida com gosto, não empurrar as coisas com a barriga. Então a exigência na disciplina começa aí, né? Então horário, né? Horário para a gente levantar, não sair correndo em cima da hora. Uma coisa muito importante também é cobrar da gente, como meta, a gente ouvir a nossa família, os nossos filhos, não ser grosseiro quando a gente vai corrigir, né, os filhos, não ser grosseiro, realmente a gente caprichar nessa parte de exigência na disciplina, que é tão importante nos dias de hoje, né, que vem nos resgatarmos, né, resgatarmos dessa correria que é o nosso dia a dia. Como é que a gente pode começar, né? Como é que a gente pode colocar em prática esse princípio, Fátima? Da exigência na disciplina. Você já deu algumas dicas, é interessante, né? Por exemplo, horário, o que mais? A gente pode lembrar aqui assim, como, digamos, realização desse princípio para que a vida torne-se até mais leve de ser levada. A gente tem que colocar metas, né? No Amor Exigente existe no grupo metas pessoais. Isso é muito importante para nos reeducarmos. Então, você levantar no horário, né? O horário, acordar os filhos sem gritaria, dando bom dia, né? Chamar com delicadeza. Então, várias metas é que vai fazer a somatória do nosso crescimento pessoal. Nós não deixarmos de ser grosseiros, né, que é uma das grandes problemas, é a grosseria, né, que isso aí magoa muito as pessoas. Então, caprichar nessa parte. Metas tem bastante, né, Padre? A gente vai analisando e vendo o quanto que é importante o crescimento. E na sua experiência, Fátima, essas metas, elas devem começar por coisas grandes ou coisas pequenas? Por exemplo, às vezes a gente coloca como meta: eu quero fazer com que, a partir desse momento, todas as pessoas que estiverem passando por mim sejam bem acolhidas. Mas nem sempre isso é possível. É verdade. E como é que a gente faz? Seria, por exemplo, eu quero me tornar melhor com a minha esposa, eu quero tornar melhor com o meu filho. Será que coisas menores tornam-se mais, digamos assim, mais fáceis da gente realizar como meta? A gente começa por pequenas coisas, né? Pequenas coisas, e nós vamos ganhando autoconfiança à medida que a gente vai realizando essas pequenas coisas, né? Até maiores. E essas pequenas coisas é tratar o nosso próximo. Qual que é o nosso próximo? Né? Começa pelo esposo, começa pelos filhos, pela mãe, por aqueles que a gente convive dia a dia, pelos nossos funcionários. Então, a gente ser mais gentil,
Então eu coloquei uma das metas na minha vida foi eu realmente não ser grosseira com ninguém. E se acontecer, eu volto e peço desculpas. Isso aí é um fator assim, muito importante. Porque a gente sendo grosseira, a gente azeda um relacionamento. Né? E você sendo delicado, caprichar naquilo que você vai falar, é algo tão importante, as pessoas procuram isso. Né? Procura relacionamentos do dia a dia que realmente nos ajude e não atrapalhe. Então a disciplina me possibilita também um recomeçar, Fátima. Um recomeçar. Quer dizer, eu coloquei uma meta, suponhamos, eu hoje vou tratar bem o funcionário X que ontem pisou na bola comigo, não é? Mas vou conversar com jeito. Se de repente, um primeiro momento em que eu vou realizar aquela meta proposta e acontecer um novo impasse, eu tenho, digamos assim, como que exigência para mim mesmo de recomeçar o processo? Recomeçar o processo. Então, no amor exigente tem algo muito importante, que é a assertividade. A gente aprende a falar o que é preciso, sem ofender nem magoar as pessoas. Então, em relação ao funcionário, a gente pode corrigi-lo, ou a filhos, mas sem ofender, sem magoar, sem ser grosseiro. Né? E dizer exatamente o que a gente precisa. É como a gente fala que é importante. Né? Eu amo, mas eu não aceito isso que você está fazendo de errado. Então a pessoa, quer dizer, separa muito bem o erro da pessoa. Não fica tudo misturado, não é isso. Separa. É isso que as pessoas estão precisando aprender. Talvez né, a exigência, então, vai nessa linha de aquilo que nós sempre vivenciamos no amor exigente, né? O tal controle da qualidade de vida. O controle da qualidade. Vai nessa linha que você nos ajuda a refletir, né? Trata de a gente descobrir como fazer, como falar, como atuar. Parece que faz parte desse 11º princípio, não é assim? O 11º princípio ele é muito importante porque ele ajuda também a gente a ser mais racional e não emocional. Né? Quando você fica com raiva de algum acontecimento, a primeira coisa a pessoa reage. E no amor exigente, essa exigência na disciplina é uma das coisas muito importantes. É a gente exigir da gente pensar primeiro para depois reagir. Né? Então, é aí que funciona e dá certo. A gente, o tempo todo, a gente torna pessoas mais racionais. Né? O emocional, ele fica um pouquinho assim secundário para não atrapalhar a convivência do dia a dia. Fátima, toda essa história, né, de exigência de um lado e de disciplina do outro deixa muita gente preocupada, porque muita gente vai pensar assim, então o amor exigente é uma camisa de força que o pessoal veste, né? E vai andar depois quase que manipulado, vai andar depois, digamos assim, quase sem a liberdade própria. Esse princípio, será que é uma camisa de força, Fátima? Não tem nada a ver com camisa de força. Ela é exigência na disciplina para nós, a gente tem que começar por nós mesmos. Né? E são coisas pequenas. Né? Então, você veja bem, olha, chegar no horário numa reunião, não é camisa de força, é uma obrigação, não é uma obrigação? Né? Respeitar as leis do trânsito é uma obrigação, não é uma camisa de força. Então, é algo que é imposto para nós, em primeiro lugar, a essa exigência. E é incrível porque ela é algo que realmente nos reeduca. Né? É para a liberdade responsável, é isso que é o mais importante. Essa exigência na disciplina é para que as pessoas tenham liberdade, né, e responsabilidade. Porque se a gente saber se organizar o nosso dia a dia, a nossa vida, vai ter tempo para muito mais coisa. Que bom. Né? Como é importante, né, esse fator, né, Fátima, que nos coloca, então, digamos assim, numa harmonia social e, mais do que tudo, numa harmonia, né, pessoal, individual, né, como é fundamental. Porque na medida em que esses princípios, na medida em que essa disciplina vai me colocando, né, digamos assim, no respeito, né,
eu vou saber até onde chega a minha liberdade, até onde eu devo chegar no relacionamento com você, né? Conforme diz aí um princípio antigo, né? A minha liberdade termina onde começa a sua. Esse princípio ajudará nisso, então? Ajudem muito. Nossa, exigência na disciplina, em essência, é isso. Né? A gente saber exatamente o nosso papel, nossas responsabilidades, para que realmente a organização, todas as organizações funcionam. A organização familiar, do trabalho, da comunidade funciona. Mas fazendo a nossa partezinha, não podemos esquecer nunca dessa. Isso é fundamental. Olha, então daqui a pouquinho a gente volta, aprofundando esse princípio, que é tão importante, eu diria assim, que vai ajudando a gente a tomar corpo deste modo de viver que o amor exigente nos coloca em busca de qualidade de vida. Fique com a gente, daqui a pouquinho continuaremos falando sobre este princípio. Até mais. O amor é exigente, o amor é exigente. Amor exigente. Apoio cultural, o Casulo Feliz e Favime. O amor é exigente, o amor é exigente. De volta ao nosso programa Amor Exigente, hoje enfocando a exigência. Mas uma exigência que nos liberta, uma exigência que realmente nos faz cada vez mais pessoas livres. Exigência que diz respeito à organização, exigência que diz respeito a uma disciplina, quer dizer, a um jeito de viver consequente. Conosco na nossa sala, para nos enriquecer, além da Fátima, neste segundo bloco, a Janete Bega. Janete participa de um dos nossos grupos aqui na cidade de Maringá, lá na Igreja Santo Antônio, na Vila Santo Antônio, em Maringá. Tudo bem com você, Janete? Tudo bem, padre. Seja bem-vinda. Obrigada. Que dia é hoje da sua vida, Janete? É o primeiro dia da minha nova vida. E como é que você está? Cada vez melhor. Que bom, cada vez melhor. E nós também queremos estar cada vez melhor, né, Fátima? Que bom. Janete, como é que foi o seu encontro com o amor exigente? O que levou você a embarcar nessa proposta de vida? Pois é, padre. Na verdade, eu vinha buscando alguma coisa para completar a minha vida. Eu vivia um momento meio difícil, estava um pouco angustiada com uma situação que eu estava vivendo naquele momento. E estando numa reunião para pais de criança de catequese, que eu tenho um filho que é catequizando lá da Igreja de Santo Antônio, depois de uma palestra eu recebi um folderzinho do Amor Exigente, levei para casa e li aquele folder várias vezes. Li várias vezes porque aqueles princípios vinham de encontro com aquilo que eu já gostaria para a minha vida, sabe? E aí, diante de um dia, de uma bobeira qualquer em casa, eu estava bem angustiada aquele dia e resolvi ligar para aquele telefone que tinha no folder. E falei diretamente com a Fátima, mas eu queria alguma coisa que ficasse mais fácil para mim. Aí foi quando ela me falou que já estava acontecendo o grupo da Igreja de Santo Antônio, que é bem próximo da minha casa, né? E naquela mesma semana eu já participei da primeira reunião. E aquela primeira reunião foi tudo de bom para mim, que ela foi até a Cristiane naquele dia, que deu aquela palestra, e a palestra foi excelente, sabe? Eu ouvi tudo aquilo que eu estava precisando ouvir naquele momento, e embarquei nesse time e não desembarquei, nem tenho intenção de desembarcar tão cedo. Há quanto tempo você está fazendo essa experiência do amor exigente? Eu comecei meio que junto com o grupo da Igreja de Santo Antônio, quer dizer que está assim, para completar um ano. Para completar um ano. Não tem muito tempo. Mudou muita coisa na sua vida, Janete, em relação, por exemplo, à disciplina, à exigência, à organização da sua vida? Mudou bastante coisa sim, mas na verdade acho que eu já sou uma pessoa meio exigente por mim mesmo, né? Então eu já era exigente, assim, enquanto mãe principalmente, né? Mas lógico que eu estou aprendendo, eu aprendo todos os dias um pouco mais e está enriquecendo o meu convívio com os meus filhos, está muito bom, era bom, está melhor ainda, me fez ficar uma pessoa mais corajosa,
assim, meio que sem medo de magoar, porque muitas vezes a gente, para não magoar, acaba sendo muito permissiva, né? Então, hoje eu sei que eu tenho o meu valor, né? E isso me ajuda bastante a ficar nessa de mãe na prevenção, na verdade, né? Eu acho que você falou aqui uma palavra muito importante, não é, Fátima? Permissiva. Você já captou, hein, Fátima? Que coisa interessante. A Fátima parece realmente alguém que chega no fundo, ela tá, não é verdade? Realmente ela é. Porque aí que está o grande problema da sociedade como um todo, não é? Nós somos muito permissivos, quer dizer, facilmente nós deixamos né, as coisas sendo empurradas com a barriga ou nós permitimos né, que as coisas vão e sem a gente tomar uma postura. Né? Quer dizer, permissividade e omissão são duas coisas que parece que estão se casando muito em nossa sociedade. E isso é um problema sério, não é verdade? Muito sério, muito sério. A gente, às vezes, para não se indispor com alguém, a gente fala um sim quando você tinha que ter falado um não, né? E eu estou trabalhando isso em mim, porque eu ainda falho um pouco nesse sentido, sabe? Essa mania de falar muito sim, né? Mas eu tenho posto isso muito como meta, saber falar não na hora certa, e em relação a tudo, né? Mas principalmente na educação dos filhos, que é onde o prejuízo a gente vai sentir na pele mais tarde, né? Quer dizer que a coragem de dizer não a hora que deve dizer não e sim a hora que deve dizer sim, ajuda a viver o princípio em busca da disciplina? Certamente, ajuda a viver o princípio e dizer não na hora certa é a coisa mais certa que a gente pode fazer, né? Então... Ô Janete e Fátima, vocês duas são mães e aqui também representam, digamos, as famílias, não é verdade? Eu gostaria de saber de vocês, olha, o que é que passa no coração de um pai e de uma mãe quando tem coragem de dizer um não para o filho e o pai ou a mãe gostariam de ter dito um sim? Vocês entenderam a questão ou não? Entendi. Quem vai ser primeiro? Na verdade, a gente tem que ser... Aí que a gente prova que a gente é forte. A gente tem que ser muito mulher para falar um não quando a gente gostaria de dizer um sim. Porque parece que você está colocando o amor do seu filho em jogo. Será que ele vai continuar gostando de mim depois de eu ter falado não para ele? Né? Mas eu acho que é aí que a gente prova que a gente é forte, a gente é capaz e pode passar por cima e esperar o resultado. Porque na hora... certamente o resultado, ele vai ficar de cara feia um pouco, ele vai ficar bicudinho, coisa tal. Mas passa, padre. Isso é uma questão de tempo. A gente conseguir esperar. Tudo passa. E tem uma coisa importante, né, Janete, padre? O nosso logotipo, amor exigente, ele está em destaque, o amor. Ele é o dobro, né, o tamanho. Por quê? É com amor que a gente exige. Né? É um amor que realmente a gente faz o que tem que ser feito para o nosso filho. E não o que é preciso ser feito naquele momento, né? E sem medo de cara feia, porque esse não que educa, que coloca limite. Né? Então, no nosso coraçãozinho, é lógico que a gente sofre, é normal. Só que o nosso amor é tão grande que a gente realmente é pensando lá na frente, na educação e no resultado. É para ter filhos fortes, filhos grandes, porque senão nós criamos um filho... micho, né, padre? Filhos campeão. Isso, é isso que fala muito. E me parece um pouco também, né, Janete e Fátima, que a gente, em nível de educação, a gente pensa assim quase que de imediato. E educação não é uma coisa de imediato, né? Não. Como se a gente apertasse Não. um botãozinho, né? E de repente já produzisse o filho ideal. Não é verdade? Aliás, não inventaram uma máquina ainda para isso. E ninguém nasce com manual de receitas debaixo do braço, não é verdade? Nasce, A educação é um processo, a educação, né, é exigente realmente, né? E a base disso tudo é a disciplina, né? A disciplina. É um princípio que nós estamos falando. Eu gosto muito daquilo que eu li no Amor Exigente e memorizei muito, que o amor sem disciplina, ele humilha. E a exigência sem amor revolta. Vocês podiam repetir isso? Acho que isso é importante, não é? É importante para a gente entender esse princípio. Parece que assim, a exigência sem amor revolta. E o amor sem exigência humilha.
Ele precisa do teu amor exigente. Que engrandece Que e faz engrandece crescer. E faz crescer. É. Olha que coisa Que interessante. coisa bonita, né? Que Então coisa é um interessante. equilíbrio, né? É um A equilíbrio, procura é é, isso, é amor exigente, é um equilíbrio. É. Porque Né, na realmente disciplina. se a disciplina for pega assim como uma coisa seca, né? Quer dizer, vamos supor, moleque, você tem que ficar aí porque você tem que ficar aí. É. Quase que uma coisa rançosa, uma coisa enraivecedora, né? Aquilo ali vai criar mais revolta, não vai? Vai, Vocês que são certamente. educadoras. Certamente. E a gente tem que ver muito, aí a gente vai voltar um pouquinho nas raízes culturais. Não é porque a minha mãe cometeu comigo esse tipo de erro, de repente, de não ter me dado o amor que eu gostaria, né, ter sido muito mais exigente, muito menos amor, que eu preciso ou que eu deva cometer esse erro com os meus filhos. Então a gente tem que se corrigir. O que não foi bom para mim, eu tenho que fazer diferente para ser melhor, né? Sim, Evoluir, né? Passar Tem que adiante, evoluir. como se diz, Isso, né? a gente vive, Porque né, nossos pais sabiam ser muito, muito exigentes. muito exigente. Né? E funcionou, você veja bem. Mas eu me lembro- Os moldes. Fátima, eu me lembro, o meu papai hoje deveria estar aí com 96 anos, 95 anos. Mas eu me lembro muito bem que havia grandes exigências. Eu sou de uma família de 11 filhos. Né? Não é fácil, Mamãe hoje não. tem 91 anos e eu estou certo de que todos os gestos feitos de uma maneira exigente conosco deram certo, porque por detrás havia um grande amor. Quer dizer, os nossos pais em geral não estudaram em grandes universidades, não fizeram grandes cursos de psicologia, mas a vida, né, a escola da vida, parece que vai também orientando vocês, pais, para que descubram, né? Descubram. Olha, está aí uma proposta concreta. É realmente, para mim, uma grande faculdade, né? Faculdade da vida, que se chama Amor Exigente, que leva, né, a esse balanço bonito entre disciplina, amor, exigência, carinho. Não é assim que vocês realizam essa experiência? Esse equilíbrio. Esse equilíbrio Esse equilíbrio faz a diferença. faz a diferença. É. E quando vocês em casa devem tomar assim um partido, vocês buscam falar em nível de casais, não é? Vocês buscam falar a mesma linguagem ou o pai puxa de um jeito, a mãe puxa do outro, aí dá toda uma quebradeira lá na frente com os filhos? Como é que vocês fazem essa experiência? Não pode acontecer isso, padre. Não pode acontecer. Não, os dois têm que falar a mesma linguagem perante os filhos. Podem ser discutido antes, né? Ter ideias contrárias, mas na hora de resolver tem que combinar o que vai ser tratado, cobrado. Então, o pai e a mãe tem que ser uma fortaleza. Igualzinho era meu pai e minha mãe. Um dizia não, o outro também dizia não. Porque essa permissividade, o que atrapalha é isso. A mãe diz não, o pai diz sim. Quer dizer, e o filho é muito esperto. Ele vai, na próxima ele vai aonde? No pai de novo, porque o pai diz Com sim. certeza. E aí isso é deseducação. Não é educação, é E não é deseducação. disciplina, né, Janete? E não é. Não, e fica complicado porque aí a mãe começa a fazer umas coisas escondidas muitas vezes, né? Então, eu vou deixar, mas que seu pai não saiba. Isso é um grande erro. Isso. Como que o seu pai não saiba? O pai tem que estar de acordo, né? Nem que tiver alguma contra, né? Mas não pode ser escondido, né? Escondido nunca. 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 Sempre. Que bom. Olha, e a gente está aprofundando esse princípio que é tão básico, tão decisivo, né, para nós entendermos esse balanço, né, digamos assim, essa busca de equilíbrio, essa busca de serenidade, a fim de que o amor seja realmente exigente, mas que a exigência venha saboreada ou venha recheada, né, de amor. A proposta desse programa é para que você, para que eu, para que nós todos cresçamos no amor, em busca de disciplina interna, de disciplina externa, a fim de que haja mais paz, mais harmonia, mais serenidade, mais tranquilidade nas relações interpessoais, nas relações familiares, nas relações sociais. A gente, mais uma vez, de coração, agradece aqui a presença da nossa coordenadora regional, a Fátima, e também hoje, enriquecendo aqui a nossa sala, a Janete, que nos ajudou com as suas experiências a iluminar esse princípio
que para nós é o princípio decisivo do amor exigente. Obrigado a você, amigo telespectador, especialmente agora você que está sintonizando, né, o nosso canal na net. A você que está nos vendo via internet e a você que continua nos vendo via UHF. Um abraço a você. Torça para que realmente a presença viva de Deus seja a maior presença na sua vida e que o amor que Deus traz à sua vida seja aquilo que impulsiona você a caminhar, a ser mais. Fique com Deus, um grande abraço e até a próxima oportunidade. O amor é exigente, o amor é exigente, o amor é que deve preencher a nossa vida plenamente. O amor é exigente, o amor é exigente, o amor é que deve preencher.
Eu me lembro quando em 91 me convidaram para ficar 4 anos na Colômbia trabalhando. Eu pensei assim, meu Deus do céu, mas eu vou para um país que eu não conheço, mal eu sei falar algumas palavras em espanhol, como vai ser isso? Depois preocupado também com a família, a mamãe estava doente, vou longe, como é que fica tudo isso? E diante de todos esses questionamentos, eu disse, Deus que me chama, Ele está me escolhendo, Ele sabe o que é melhor para mim, e eu não posso dizer não. E foi, aceitei. O começo foi difícil, mas eu agradeço a Deus esta oportunidade que Ele me deu de poder obedecer, enfrentando as dificuldades sem saber bem o que vinha pela frente, tipo Abraão, mas valeu a pena. Foi a melhor escola que eu tive para aprender como sacerdote, conhecer a igreja, trabalhar, estar a serviço